assim, ele é bem mais longo, né? E boa parte dele é bem solitário, sabe? Pois é. Então, tu tem que ter, assim, uma certa persistência, sabe? Para tu ir com a tua pesquisa até o final. Eu sempre gostei de estudar, né? Então, eu vou atrás e eu procuro os livros. Eu gosto muito do tópico que eu pesquiso, né? Então, é solitário, mas eu acabo me distraindo às vezes, né? Eu pude me aproximar de alguns colegas que, alguns até nem estão assim na mesma área de pesquisa que eu, mas estão próximos, né? E a gente também tem um grupo bem bacana e então às vezes a gente se procura assim para trocar um pouco de figurinha e tentar ver a pesquisa de uma forma mais objetiva, sabe? Porque no processo de doutorando, o Ricardo sabe melhor do que eu, tem muito da tua voz, né? A tua voz autoral, porque até mesmo no mestrado a gente acaba repetindo muito o que outras pessoas falam, né? Tu pode trazer um tema novo, mas tu tem que ter todo o embasamento teórico e, né, procurar aquele embasamento clássico, enfim, para até trazer algo novo. E o projeto de doutorado, ele já tem que ser inédito, né? Então, apesar de ter bastante coisa, né? Por exemplo, eu trabalho com um grupo de irmãos chamados Irmãos Bronte, né? Eles escreveram na Inglaterra durante o século XIX. Então já tem muita coisa sobre eles, mas eu tenho, né? No doutorado eu tenho que trazer algo novo. Então, e tem muita coisa surgindo sobre eles, na verdade. Então, também tem essa questão do acompanhamento e tu dar a tua voz e saber delinear bem a tua pesquisa, porque senão a gente quer abraçar o mundo, mas não é o momento de abraçar o mundo, né? Tu traçou aquele projeto, tem que cumprir aquele projeto. Coisas vão ser adicionadas, porque tu tem 4 anos e em 4 anos muita coisa pode acontecer, mas sempre tendo um objetivo final, né? Do que é a tua pesquisa? Pode? Desculpa. Tu pode repetir a pergunta, por favor, Thiago? Não, qual é a tua pesquisa? A minha pesquisa, eu peguei esse grupo de irmãos, né, que são 4 irmãos. As 3 irmãs são as mais famosas, na verdade, né, que é a Emily, a Charlotte e a Anne. Mas eu peguei o Branwell também, que é o 4º irmão. Ele não é muito trabalhado, porque ele teve... Um dos grandes motivos é que ele teve uma vida bem desregrada, assim. Ele teve casos com mulheres casadas e... tudo que ele tentou na vida não deu certo, né? Todos os negócios dele, ele faliu todas as vezes, né? E ele se entregou bastante para as drogas da época e bebida, né? Então todos eles morreram muito jovem. E ele morreu dada em grande parte essa vida exagerada que ele teve na época, né? E então, basicamente o que eu faço é pegar a obra deles, né? Eu peguei um romance de cada irmã e as poesias dele, porque ele escreveu poesia, né? E eu tento, a junção da obra deles é uma imagem daquela comunidade naquela época, né? E que visão é essa? Porque, na verdade, tinham vários outros escritores contemporâneos que também estavam dando, né, o seu depoimento sobre aqueles tempos. E eu estou fazendo o traço deles, né? Por que eles se destacaram
com aquelas obras e basicamente colocando essas obras juntas, que retrato que a gente tem daquela época, né? Porque eles eram irmãos que literalmente sentavam na mesma mesa para escrever, então um opinava a obra do outro. E isso é um processo muito sério e relevante, né, para o pesquisador em literatura, porque traz toda a questão do processo criativo daquele autor. Então, eu pego o traço maior deles, que eles escreveram literatura gótica, mas eu também estou trabalhando com alguns teóricos da sociologia da literatura e com a crítica genética, que é a área que faz esse traço, né, do processo criativo dos autores. Nossa, é bem uma tese de doutorando mesmo. Eu acabo me empolgando para falar, porque eu realmente gosto desse assunto. Não, dá pra ver que, tipo, assim, não é um assunto tecnicamente fácil, mas tu gosta muito do que tu tá contando, assim, sabe? Eu gosto muito. Eu fiz o meu TCC, né, quando eu me formei em letras, sobre um dos romances. Eu fiz a dissertação de mestrado sobre 2 dos romances, e aí no doutorado eu... Pegou todo mundo. Vamos juntar a galera toda e... Pegou todo mundo. Não, legal? Pô, que da hora. Né? Porque esse livro, né, voltando ao colégio, na verdade, é bom esse momento, assim, porque a gente não pode colocar isso em artigo científico, né? Não. Mas foi uma professora de português que sugeriu, né, de leitura na 8ª série um dos livros, só que claro que ela sugeriu a versão reduzida, né, desses livros. E aí eu adorei a história. Foi o Morro dos Ventos Uivantes. E eu, na hora, não entendi nada, porque tem 2 gerações, e tem personagem que repete o nome, né? Porque é o filho e filha que receberam o mesmo nome e tal. Toda uma questão cíclica, né, dentro do livro. Sim. E na hora eu não entendi nada, e aquilo me deixou assim... me deixou curiosa, sabe? Eu queria saber... Eu gosto desse drama familiar, eu gosto muito de livro epistolar, que a gente chama, que é contado em cartas, né? Porque para mim é que nem ler uma fofoca, sabe? É um diário? Sim, adoro. Sofrimentos do Jovem Werther. A própria Anne Bronte tem A Inquilina de Wildfell Hall, saiu uma edição, uma tradução nova desse livro recentemente. Então, eu adoro. É como se, né, tu tá ali lendo a Tititi da época, né? Imagino que seja. E o Drácula é assim também, e vários outros que agora me foge um pouco o nome, mas Clarissa, enfim, vários outros. Então eu fiquei, né? Aí eu fui atrás daquela prima que tinha se formado em letras. Eu disse: me explica isso, pelo amor de Deus, senão não vou dormir de noite. E aí ela me explicou, e depois, enfim, eu fui atrás da obra completa, né, o texto integral, e aí eu me apaixonei ainda mais pela história, pelos os detalhes, né, que ficou de fora e tal. Sim. E aí eu fui... Depois uma outra amiga disse: não, tu tem que ler esse outro, Jane Eyre. Sim. Aí eu disse: tá. Aí eu achei, assim, num balaio, R$ 9,90. Eu disse: vem comigo, tu vem comigo. E aí eu comecei a ler no verão, num dos, né, verões de férias do curso de letras, e aí também me apaixonei pela história, e aí eu tinha uma professora, a professora Sandra Maggio, tem um grupo de pesquisa do GDL, ela trabalha justamente com esse tipo de literatura, né? Então, uma amiga em comum minha é do Ricardo, a Ana me apresentou para ela, e aí eu entrei no grupo de pesquisa, e aí a gente pôde dar vida a esses projetos. Ela foi embarcando comigo.
Hoje quem me orienta é a professora Catherine, que também embarcou nesse projeto de doutorado e tá dando certo. Ah, que tri. E tu trabalhou com tradução? Oi? Eu vi já.